E para começar a falar de Nossa Senhora, eu gostaria de voltar lá na anunciação do anjo Gabriel a ela. No dia em que Maria deu o seu sim para o anjo e para Deus. Lá onde ela aceitou o chamado de Deus para a vida dela. Maria, no seu íntimo, teve a aparição do anjo, e o anjo saudou ela de uma forma bem inusitada. Ave cheia de graça. E ali Maria ficou um pouco perturbada, olhou e ficou meditando: nossa, que saudação bonita, né, que eu recebi, algo que tirou ela do conforto dela. E ela um pouco assustada, mas o anjo: calma, eu fui enviado por Deus para estar falando com você hoje. E ali ele anunciou a ela: Maria, você vai ser a mãe do Filho de Deus. E ela disse o seu sim, ela deu o seu sim para Deus. E a partir dali, Deus começou a trabalhar nela o filho que ela trazia no ventre. Uma das coisas, deixa eu só pegar aqui algumas anotações que eu fiz. Nossa Senhora, após a anunciação, ela engravidou. Mas aí que entra um detalhe. Naquela época onde eles viviam, era muito difícil alguém assumir uma gravidez. Claro, fora do casamento, né? Porque era considerado adultério. Era considerado um crime à sociedade. Então, lógico, se Maria, uma jovem, por volta de 13 a 16 anos, uma jovem que aceitou um chamado de Deus, imagina para ela chegar e mostrar uma barriga para a sociedade, mostrar para o pessoal que estava em volta que ela estava grávida. Qual seria a recepção que ela teria? Seria uma recepção muito ruim. Talvez ela receberia apedrejamento, receberia julgamento. E ali, desde aquela época, ela já tinha sido destinada a um rapaz chamado José. Imagina para José também como seria caminhar na rua ao lado de Maria, sabendo que a esposa dele estava grávida e não era dele. Qual era o pensamento que as pessoas teriam dele? É o famoso chifrudo, corno, traído. Imagina o quanto de julgamento ele receberia. Imagina o quanto de pessoas chegariam para ele e falar: José, larga essa mulher. E por isso Nossa Senhora já vem dar a primeira lição. Por ela compreender que ela estava grávida de Deus, mesmo assim ela compreendeu a sociedade. Ela teve um olhar perante a sociedade. E o que ela fazia? Ela evitava sair de casa. Ela se mantinha dentro de casa para evitar esses falsos pensamentos das pessoas. Ela evitava que José tivesse um contato diretamente com ela, para que as pessoas em volta não tivessem esses pensamentos errados sobre ela, sobre ele, mas principalmente sobre ele. E Nossa Senhora, uma certa vez, assim que recebeu a anunciação, ela decidiu ir visitar a sua prima, Isabel, que, como diz na Bíblia, ela não poderia ter filhos. E ela era uma mulher bem idosa já. E lá, ao receber a visita de Maria, que caminhou 138 quilômetros, imagina, gente, caminhar 138. Eu fui para Aparecida a pé ano passado. Gente, foi eu e as duas. As duas chegaram um caco lá, eu também. Mas, gente, deixa essa. Eu podia não ficar bravo, porque não tem problema. Ela chegou assim, ó. Parecia pinguinzinho. Aí eu fiquei pensando: 90 quilômetros daqui lá. Eu já fiquei moído. Imagina Nossa Senhora que teve que caminhar 138 quilômetros grávida para visitar sua prima. E tem mais um lá dentro. Era uma subida. E esses dias eu estava escutando uma pregação e o pregador, ele teve a curiosidade de perguntar para um médico, para um fisioterapeuta, sobre a idade de 13 anos, 14, 15.
ele fez a seguinte pergunta: é possível um corpo humano, na idade de 13, 14, 15, suportar uma caminhada tão longa assim, ainda grávida? O médico virou para ele e disse: não é possível. Uma menina de 13, 14, 15 anos, normalmente, ela aguenta cerca de 60 quilômetros no máximo, e ela desmaia. Ou seja, ali ela já estava sendo guiada pelo Espírito Santo. E com o passar do tempo, Maria lá, ajudando Isabel, devido à gravidez de Isabel também, que era mais avançada de que Maria, Isabel já estava no 6º mês quando Maria chegou. Com o passar do tempo, Maria foi ajudando ela. Maria decide voltar depois do seu 3º mês de gestação. E aí, imagine, mais 138 quilômetros na descida agora, ó, ladeira abaixo. Se tivesse carrinho de rolimã naquela época, né? Ó, rapidão. Mas como não tinha, o que ela teve que fazer? Caminhar. E Nossa Senhora voltando, quando chegou mais ou menos na metade do caminho, por volta de 50 quilômetros faltando, José vai encontrar com ela. E quando José se depara com ela, ele havia levado um burrinho para carregar a Nossa Senhora. Gente, não sei vocês, alguém já andou de cavalo aqui? Levanta o pé, brincadeira. Levanta a mão. Vocês sabem que no começo é um pouco desconfortável, né? E depois de um tempo, começa a adormecer as pernas. Imagina caminhar 50 quilômetros em cima de um burrinho, de um jumentinho. O quanto não deve incomodar. E Maria voltou-se para a sua casa. Após isso, ela começou a ter que fugir. Porque ali onde ela habitava, na época, o rei que mandava ali começou a pedir a cassação de novas crianças. E só para vocês terem noção, foram mortas cerca de 2.000 crianças inocentes naquela época. Aí imagina o desespero de Nossa Senhora com Jesus no seu colo, no seu ventre. Imagina o desespero de José, sabendo que seu filho já estava para nascer, o filho do Salvador. Foi quando o anjo aparece para José e fala para ele: pega o jumentinho, ó, sobe, pica ele, sobe aqui, vamos embora. E José vai com ele para a próxima cidade, mais 70 quilômetros em cima do jumentinho. Gente, eu fico imaginando Nossa Senhora. E uma coisa que eu separei para falar para vocês, uma das virtudes de Nossa Senhora, é o silêncio. Quantas dificuldades até aí, só até esse ponto, tá? Ela já não passou. Ali ela já tinha encontrado a dor, as contrações da gravidez, ela já tinha encontrado a dor de não poder sair na rua e ser julgada, ela já tinha se deparado com a dor de caminhar, com a dor de estar no jumentinho há muito tempo, já tinha se preocupado com a sua prima que morava distante, mas tudo isso no silêncio. E com o passar do tempo, Jesus veio a nascer, recebeu a visita dos 3 reis magos, que já o adoraram assim que ele nasceu. O tempo foi passando, Jesus foi crescendo, pegando estatura, chegou a 1,80 m e poucos de altura. E Nossa Senhora ali. E lá em Bodas de Caná, quando todos estavam naquela festa de casamento, pensa vocês, só não pensa. Você tá na festa de casamento, é bom pra caramba, né? Você pega mais bem, mano. Da hora pra caramba, você chega lá, eu fico sem comer o dia inteiro, porque eu quero chegar lá, encher o pão. Eu falo assim, nossa, eu comi pra caramba, eu comi refrigerante o dia inteiro, eu vou ficar louco. Aí, de refrigerante, tá? Aí, eu peguei não. Aí, imagina vocês, se alguém chega e fala assim, pô, acabou o refrigerante, acabou as coxinhas, acabou o bolo, não tem nada. Imagina o desespero de quem está casando, imagina o desespero de quem está organizando a festa. Imagina.
Eu vou falar pra você, eu acho que eu ia ficar louco. Quem tem comida, meu Deus do céu? Como que eu vou alimentar meu primo? Como eu vou alimentar a Pampa? Como pra caramba, gente. Ela é pequenininha? Nossa, você é doido. Como pra caramba. Imagina o desespero de todas aquelas pessoas que estavam organizando a festa, saber que o vinho estava acabando naquela época. E o vinho naquela época era algo muito importante para as festas. E ali, Nossa Senhora demonstra o seu primeiro sinal de autoridade, o sinal de mãe. Aí você fala, como, Luiz? Quando ela chega para Jesus, sabendo que o vinho está acabando, e ela sabe também que tem vários vasos cheios d'água, e pede para que ele transforme toda aquela água em vinho. E Jesus reluta um pouco com ela, fala que não é a hora dele ainda, mas Nossa Senhora é simples, fez o pedido e não ficou ali martelando, ficou ali, não, Jesus, você tem que fazer, igual a nossa mãe faz, né? Muitas vezes minha mãe falou, lava a louça aí. Eu falo, nossa mãe, nada a ver. Nem gosto de pegar na bucha, velho. Não, lava a louça aí. Ô mãe, lava a panela não é comigo não, mãe. Desculpa. Vai lavar a louça. Não, mãe. Tá vendo seu videogame? Você não vai jogar mais? Não vou. Quê? Aí já era. É a hora que começa Luiz Gustavo Santos. Aí falou o nome inteiro, ó. Vrau, na cozinha. Correndo. E lavo destino. Não pode deixar errado lá. Um pouquinho de espuma, não pode. E aí, ela já mostrando a sua autoridade, falando uma vez só com Jesus, mesmo Jesus relutando, ela não fala nada mais uma vez, ela entra em seu silêncio, e Jesus, e pelo contrário, ela vira para as pessoas que estão em volta e fala para eles, ó, o que ele falar, vocês obedecem. Gente, que moral, hein? E aí Jesus ali realiza o seu primeiro milagre, que é transformar aquela água em vinho. Gostaria que vocês pensassem um pouco. Quantas vezes vocês, assim como eu, relutam? Às vezes é difícil, né, seguir uma ordem. Às vezes é difícil para a gente compreender aquilo que as pessoas estão pedindo. Um pouco depois, passando as bodas de Caná, como é chamado este milagre, Nossa Senhora, ela veio a ver o filho dela sofrendo. Jesus já havia passado a sua vida ali realizando os milagres, já estava ganhando uma fama de filho de Deus e Messias, e isso começou a incomodar as outras pessoas. Começou a trazer desconforto, né? Se os reis que estavam no poder total começam a ver uma pessoa realizar milagre, começa a ver o nome ser mais falado que o deles, isso começa a incomodar ele. As pessoas que têm grande fama começam a ficar incomodadas. E aí elas também começaram a ficar muito incomodadas. Elas começaram a falar, não, quem que é esse Messias? A gente precisa saber dele, a gente precisa ir atrás dele. E aí aconteceu toda a parte da entrega, quando Judas entrega Jesus aos soldados, quando Jesus vem a ser chicotado, quando Jesus vem a ser crucificado. Imagina a dor mais uma vez de Nossa Senhora, ela que já passou com operação, ela que já andou a pé vários e vários quilômetros, tanto para visitar sua prima, mas quanto para fugir. Ela que teve que esconder a sua gravidez por muitas vezes. Imagina a dor dela agora de estar vendo seu filho lá sendo crucificado, sendo chicoteado, sendo furado. Imagina a dor dessa mulher. E o que ela faz mais uma vez? Silencia o seu coração. E lá aos pés da cruz, Jesus dá a ela todos nós. Ali, nos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, Ele entrega todos nós como filho dela. Onde Ele fala, filho, eis aí a tua mãe.
mãe, eis aí teu filho. Ali ele já está dando Maria como a mãe de todos nós. A mãe que intercede, a mãe que protege, a mãe que cuida, a mãe que consola, a mãe que puxa um pouquinho a orelha. Depois de dar Maria como nossa mãe, depois de entregar ela a todos nós como mãe de cada um de nós, Jesus ressuscita e tem a sua ascensão. Acontece o Pentecostes, onde o Espírito Santo de Deus desce sobre todo aquele lugar, onde estavam Maria e os 12 discípulos. E ali, na noite de Pentecostes, é o que nós temos para nós cristãos, temos para nós, como a noite que o Espírito Santo foi instituído no meio de nós, para inspirar os nossos corações, para inspirar nossas atitudes. Eu queria fazer uma pausa nesse ponto e contar um pouco sobre a minha vida agora. Eu, antes de morar aqui no Bosque, eu morava num bairro chamado São Judas, fica próximo ao Putim. E eu vivi lá por cerca de 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos. E nesse tempo, minha mãe sempre foi uma mulher muito religiosa. Inclusive, todos aqui são da catedral, né? Estou certo, né? Todos fazem, não são dimas, né? Minha catequese foi toda lá. Inclusive, só uma curiosidade. Eu tive catequese com a Dulce, acho que muitos dos catequistas podem conhecer. Tive catequese com a Dulce, e eu fiz a minha primeira Eucaristia no dia 24 de novembro de 2006. Faz tempo, hein? Caraca, acho que muitos aqui não eram nascidos. Cadê? Nem sei. E voltando um pouco para a minha história agora, minha mãe sempre muito religiosa, então ela sempre me mostrou o valor de seguir a Jesus, de ter a Nossa Senhora como mãe, de ter os santos anjos sempre próximos de mim. Minha mãe sempre mostrou os valores para mim. Só que eu, como Jesus relutou uma vez, eu relutava sempre. Nem adiantava, gente. Ela falava, eu fingia que escutava, mas no outro dia já estava fazendo outras coisas. Minha mãe sempre religiosa, sempre firmada no texto, na missa, nos deveres que ela tinha dentro da igreja, nas pastorais, sempre me passou, mas eu nunca absorvi aquilo que ela me falava. Eu sempre tive muita dificuldade de aceitar. Pra mim era mais legalzão ficar lá no videogame, meu fifão lá, ficar no meu Call of Duty, era muito mais legal, você acha? Ficar assistindo Dragon Ball, nada, levantava a mão um pouco de que dama lá, vai Goku, não, transformar as persadinhas no banheiro então, tava gritando que nem louco lá, pensando que o cabelo ia ficar amarelo, legalzão. E eu era assim, eu não queria muito me adentrar naquilo que minha mãe me falava. E por muito tempo, eu não seguia aquilo que ela me passava, os ensinamentos que ela me dava. Eu comecei a me desvirtuar do caminho que ela tinha para mim. Todo aquele caminho que ela já tinha me ensinado, eu comecei a ir para longe dele. Ela falava, filho, não fala palavrão. Chegava na escola, a primeira coisa que eu fazia, falar palavrão. Filho, seja humilde com seus amigos. Primeira coisa que eu fazia era chegar na escola e humilhar meus amigos. Com bullying, com piadinhas sem graças. Ainda faço algumas piadas sem graça, mas acredito hoje que são mais para tirar sorriso do que para machucar. Minha mãe falava, filho, me fala a verdade, e eu só contava mentira. Por quê? Porque eu não queria que ela tivesse o pensamento errado de mim. Eu queria que ela pensasse que eu era o filho perfeito. Só que, ao mesmo tempo, lá na escola, com minha roda de amigos, eu queria ser um amigo perfeito. E muitas vezes, para você ser um amigo perfeito, as coisas de casa se tornam chatas. As coisas da igreja se tornam chatas. Quando eu falava assim, minha mãe vai na missa. Eles falavam, não, mano, não vai na missa não, vamos jogar bola na rua. Vamos lá brincar de passaporte.
brincar de bandeirinha, esconde-esconde, e assim vai. E, de certa forma, aquilo foi me atraindo. Por quê? Porque eu tinha um pensamento errado da igreja. Na minha cabeça, eu tinha que a igreja era um lugar chato, um lugar de silêncio, um lugar de tem que ficar lá assim, paradão na missa, e não posso falar nada, não posso brincar, não posso correr, não posso jogar bola dentro da igreja. Eu tinha esse pensamento na minha cabeça. E eu acabei me afastando daquilo que minha mãe tinha construído, daquilo que minha mãe tinha me ensinado. Eu acabei dando mais valor para minhas amizades, não que seja errado. Acabei dando mais valor para estar cometendo pecados. Entrei em alguns vícios, deixava de estar com a família por causa desses vícios. Comecei a sair para baladinha, comecei a querer correr atrás de menininha. Meus amigos chegavam e falavam: ô, vamos para tal rolê, vai ter menina lá. Na hora eu falava: oh, beleza, pode. Mas eu comecei a entregar minha vida, tudo aquilo que minha mãe tinha construído para essas coisas, sabe? Ia para rolê, aí no outro dia pedia 10 reais para o meu pai para comprar lanche e ia para a festa, voltava 2, 3, 4 horas da manhã. Começava a pedir dinheiro para o meu pai, falava: pai, dá dinheiro aí, quero comprar uma bola, uma pipa. Chegava com outras coisas em casa, que ele nem sabia que eu tinha. Minha mãe não gostava que eu jogasse jogos violentos, era só ela descer para trabalhar, já começava o tiroteio dentro de casa, já começava o zumbi correr pela sala, e eu lá, pega ele. E eu cheguei a uma fase da minha vida que eu estava completamente vivendo a divisão, onde eu estava 1 hora dentro de casa, certinho, beleza mãe, tranquilo mãe, da hora mãe, na outra hora eu estava lá, e aí mano, suave, firmeza, de boa na lagoa, tranquilo, e vai, tá aí, e foi. E quando eu vi, tinha dia que eu parava para pensar, eu estava indo totalmente contrário daquilo que minha mãe queria para mim, daquilo que Jesus queria para mim, daquilo que meu pai, meus irmãos, tudo imaginavam de mim. Eu comecei a entregar minha vida para tantas coisas que foram me tirando o foco, me tirando a esperança, foram me aprisionando. Hoje eu paro e penso como eu era. Eu tinha aqueles amigos no qual eu escolhia, começaram a me apresentar muitas coisas, começaram a me apresentar a sexualidade, começaram a me apresentar a masturbação, começaram a me apresentar várias coisas que não faziam bem para mim, mas que eu achava que fazia. E com o tempo que foi passando, eu fui me adentrando cada vez mais em relacionamentos que não me levavam a fazer as coisas certas. Eu fui me entregando a meninas que tinham pensamento de mim apenas para que eu me estivesse ali como corpo. Ela não queria saber o meu coração. E eu comecei a me tornar outro Luiz Gustavo. Eu não era mais aquele Luiz Gustavo que era sorridente, que fazia brincadeirinhas com o pai e com a mãe, sadias, de abraço, de beijo. Eu comecei a me tornar um Luiz Gustavo que olhava para a cara das pessoas, as pessoas vinham dar bom dia, eu ficava quieto, eu só comentava assim. Quando as pessoas, eu chegava nos lugares, eu sempre gosto de contar isso, eu chegava nos lugares assim, eu gostaria que todos estivessem olhando para mim. A minha vaidade estava aqui, ó, muito maior que eu. Meus amigos falavam: ô, comprei a chuteira da Nike. Eu tinha que ir lá e comprar uma mais da hora dele. Se eu não tivesse uma da hora, eu não ficava satisfeito. Minha amiga falava assim: ai, meu pai me deu o celular, ele é pico. Eu falava assim: pai, tem um celular. Enquanto meu pai não dava o celular melhor que o dela, eu não sossegava.
E eu lembro que meu pai nunca dava atenção para essas coisas muito caras, sabe? Ele achava que não era necessário. E ele me deu um celular bem simples. Eu lembro que foi um dos dias que eu mais chorei. Mas não porque eu fiquei feliz. Foi porque eu pensava, nossa, mano, como que eu vou chegar lá? Meus amigos tudo com celular Android já, o meu celular nem Android tinha. Era de teclado ainda, mano. Ah, vocês não aproveitaram essa época. Mas era de tecladão. Tecladinho, tica-tica-tica, assim, ó. Eu falei, não quero. Chorava e ficava escondendo. Saía pra rua, escondia, fingia que nem tinha celular. Falei, eu preferia falar que não tinha do que falar que tinha aquele. E com o passar do tempo, em 2013, nós descobrimos que meu pai tinha câncer na cabeça. E aquele câncer que ele tinha já estava no tamanho de uma laranja. Ou seja, já estava muito difícil de enfrentar. Eu não contei, mas eu tenho 4 irmãos. 2 irmãs e 2 irmãos. Um ainda mora comigo e os outros 3 são casados. Naquele dia, quando nós descobrimos, todos os meus irmãos e eu chorávamos, porque foi um baque muito grande na minha família, foi algo que nós não esperávamos, porque meu pai sempre foi um cara muito forte, meu pai sempre foi um cara batalhador, e com o passar do tempo, meu pai fez a cirurgia, graças a Deus deu certo, começou a fazer quimioterapia, radiologia e etc, tudo aquilo que é necessário, mas em 2015, em outubro de 2015, meu pai veio a falecer. E por todo esse tempo, o engraçado é que na minha vida, no meu coração, eu já tinha certeza, incondicionalmente, sem saber, eu tinha certeza de que eu era feliz. E após a morte do meu pai, eu lembro que, mesmo eu não chorando no dia, mesmo eu não tendo reação de choro, de tristeza, eu lembro que eu vivi um tempo de muita turbulência na minha vida. Eu não queria fazer nada, a única coisa que eu queria era pegar aquilo que meu pai tinha deixado de herança para mim e gastar. Eu queria gastar com videogame, eu queria gastar indo para casa dos meus primos e para balada. Eu não queria saber de ficar no meu quarto, de aproximar da minha família. Pelo contrário, eu estava me lixando para minha família. Eu estava cada vez mais longe da minha mãe. Todo final de semana eu estudava de segunda a sexta, chegava sexta à tarde, eu ia para casa do meu primo e ficava lá. Ou seja, nem em casa eu ficava direito. E quando eu ficava, eu trancava no meu quarto, ficava jogando videogame, ficava lá fazendo as coisas, me masturbando, me perdendo. E com o passar do tempo, eu cada vez mais afundando, mas sempre minha mãe ali em oração. Minha mãe sempre sendo a fé dentro de casa. E eu lembro que um dia, eu lá sentado, mais uma vez no final de semana, nesse final de semana, pela graça de Deus, eu não fui para a casa do meu primo, e eu sentado no meu quarto, na sala, assistindo TV, eu falei assim, acho que eu vou jogar videogame. Quando eu olhei no celular, eu vi uma mensagem de alguém, não lembro quem foi, da galera me convidando para ir para um grupo de jovens naquela tarde. E eu havia ido algumas vezes já, pois eu já conhecia a Ana B, já conhecia algumas pessoas do grupo Jovens Adoradores. Eu já tinha amizade com algum deles, por causa do Senai. E eles me convidaram, mas naquele dia, no meu celular, a imagem que apareceu foi a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E para mim isso foi um convite dela para que eu estivesse naquele grupo. E naquela mensagem dizia que aquele grupo ia mudar toda a minha vida, que aquele grupo ia mudar toda a minha história. E quando eu fui, toda vez que eu cansei de escutar. Eu cheguei, entrei na igreja, tinha uma menina, na época de cabelo colorido, tal, uma camiseta branca meio longa assim. Estava lá assim, seja bem-vindo, tá, Espírito Santo. Eu peguei e falei, aí eu estava do lado da Ana B que estava falando aqui na frente, todo mundo sabe, estava aqui, aí eu no banco assim, igual vocês, do lado da Ana B, falei, caraca, quem virou ali? Nossa, aí Jesus chamou eu aqui, da hora, hein? Ó, ponto para nós.
Armou, é hoje, ó. Aí, eu olhei no dedo, nada. Obrigado. Só que eu já sabia que ela era gêmea, né? Porque como eu já tinha ido uma vez no grupo, eu já sabia que ela era gêmea. Aí, eu preciso de uma deixa. Preciso de uma pontinha, né? Cheguei nela, pós-grupo, e falei, pô, você apoia ou pano? Olha que cantadinha ridícula. Aí ela olhou assim, só apoia, no minha cabeça eu, yes, fisguei, já era no papo. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu vi, ela tinha postado uma foto, nem lembrava que eu seguia ela, nem sabia. Na verdade eu acho que eu sabia, mas eu não lembrava. E aí eu vi uma foto dela, falei, agora que eu vou chamar, mano. Aí a mesma coisa que eu falei pra ela lá na igreja, eu falei pra ela no Instagram. Ô, você apoia ou pano? E de novo ela, sou apoia. Gol do Brasil. E a gente começou a conversar, e de certa forma eu comecei a participar da igreja, mas não porque eu queria, mas porque ela estava lá. E eu comecei a participar. E eu comecei a receber. Algumas pessoas vinham falar para mim aquilo que eu precisava mudar, aquilo que eu precisava crescer. Não sei se o Nicolas está aqui, mas ele fez crisma junto comigo. A gente depois teve um grupo CPJ lá no São Judas. E a nossa catequista uma vez virou para mim e falou assim, cara, um dia você vai ser pregador. E eu virei para ela, você tá maluca? Você acha que vão ficar lá na frente falando? Acho que nós somos zoado isso aí, velho. Nada a ver essa fita. Falei para ela. Passou um tempo, quando eu fui nesse dia para o grupo, ou foi um grupo depois, que eu conheci a Poliana, a Ana B virou para mim e falou assim, cara, você vai ser pregador. Eu falei assim, mano, esse pessoal tá ficando louco, velho. Acho que o pessoal, não sei, mano. O que acontece com eles que estão falando essas baboseiras pra mim? Beleza. Aí depois de um tempo de caminhada, depois de um tempo já vivendo com ela, participando de um grupo de oração, conhecendo, tendo minhas amizades dentro do grupo de oração, já tendo uma experiência maior com Deus, já conhecendo, sabendo o que dizer para Ele. Num retiro de servos e perseverantes, onde eu estava, mais uma vez, o pregador que lá estava chegou para mim e falou, cara, você vai ser pregador. Naquele dia, eu ainda tentei lutar um pouquinho, falei, mas no fundo do meu coração eu já sabia que aquilo iria acontecer. E eu, lá, falei assim, não, vou chegar em casa com a minha mãe reza pra caramba, ela deve saber alguma coisa. Cheguei lá e falei, mãe, a Tati falou pra mim, Tati é a minha ex-catequista, falou pra mim que eu ia ser pregadora há muito tempo atrás. Uma amiga minha do grupo falou, e agora no grupo o pregador chegou pra mim e falou que eu ia ser pregador um dia. Aí ela pegou e falou, filho, vem aqui. Olha onde, gente? Chegou com a Bíblia, falou, lê essa passagem aqui. Era Jeremias 1:4, onde fala da palavra do profeta. E lá naquela palavra, diz Jeremias, um chamado que ele tinha para a vida dele, que Jesus faria dele um mensageiro em todas as nações, um profeta realmente, aquele que falaria das obras do Senhor. E quando ela falou isso, eu falei, mãe, o que tem a ver essa passagem? Porque eu não entendi direito como funcionava as coisas de igreja. Aí ela pegou e falou assim, quando você estava no meu ventre, eu fui lá no santuário da Rosa Mística, estava sentado como se fosse uma banheira que tem lá, estava sentada lá, e um padre chegou para mim e falou que queria fazer uma oração pela minha gestação. E ali ele consagrou a sua vida a Nossa Senhora. E ele falou essa seguinte passagem que eu acabei de te mostrar. O que eu quero falar para cada um de vocês é que Deus conhece cada um de vocês. Ele planejou cada um de vocês. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar quem somos. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar a nossa família. Muitas vezes nós achamos que nossos familiares são chatos. Ah, minha mãe não deixa eu fazer nada.
Ah, minha mãe não deixa eu sair, meu pai não quer me dar dinheiro, meu pai não quer deixar eu sair. Mas Jesus conhece tudo. E Ele nos deu Nossa Senhora para que fosse a intermediadora de todos nós. Depois de um tempo de namoro, eu comecei a refletir, de frequentando também o grupo, eu comecei a refletir, eu falei, caraca, eu tenho quase 20 anos, acho que já tinha, tenho 20 anos e ainda não tenho um trabalho, e ainda não estudo, não faço faculdade. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou desperdiçando? O dom da vida que Deus me deu? Foi quando eu comecei uma novena e entreguei tudo para Nossa Senhora. Eu falei, mãe, és teu. Eu, sem experiência nenhuma em trabalho, muito pouca experiência em trabalho, eu sem faculdade, sem saber como iria fazer, fui entregando para ela tudo. Às vezes nós achamos que precisamos entregar só as grandes coisas, aqueles milagres que nós precisamos, igual meu pai estava precisando de milagre. Nós achamos que é só coisas grandes que devemos entregar, mas nós devemos entregar um pouco também. Sabe, quando eu comecei a entregar os momentos a Nossa Senhora, falava assim, mãe, eu não tenho emprego, eu não tenho estudo, eu não sei o que vai ser no meu futuro. Foi quando ela começou a colocar nas mãos delas para intermediar aquilo que iria acontecer na minha vida, para começar as graças a serem recebidas por Deus. Foi quando eu consegui um emprego, mesmo sem experiência. Foi quando eu consegui uma faculdade. Foi quando a minha vida começou a se alinhar. Acho que teve 2 vezes que eu briguei com a Poliana. A gente não costuma brigar de trocar palavras muito feias, mas às vezes rola uma discussãozinha de desentendimentos normais. Às vezes a opinião dela é diferente da minha. E teve 2 vezes que eu fiz uma loucura. Para mim é loucura. A primeira que a gente se desentendeu, eu cheguei no sacrário, sentei de frente para Jesus e falei assim, Jesus, o Senhor sabe da dor que eu estou passando, aquilo, a raiva, seja o que for, no meu coração. Se for para mim continuar com essa menina, que o Senhor mande ela aqui agora. E eu louco, né? Porque tipo assim, Deus não tem nada a ver com isso. Claro, de maior parte sim, mas eu fui totalmente louco. E passou nem 30 segundos. Entra a menina lá, senta do meu lado. O que você tem? Da hora. Beleza. E passado um certo tempo, estava eu e ela de novo, brigamos. Eram acho que 11 horas da noite. Falei assim, mano, Jesus, se a Poliana não me ligar, hein, gente? Às vezes a gente até conversa, mas não é tão comum a gente conversar por ligação. E aí ela pegou e falou assim, e eu peguei e falei assim, se ela não me ligar até meio-dia, do próximo dia acabou tudo, já era, eu sei que é pra mim seguir minha vida. Gente, sem brincadeira, a gente não se falou até 11h55. Quando foi 11h55, o celular começa a tocar. Na hora, nem tinha caído minha ficha, porque eu estava no trabalho e tudo, e eu não conseguia atender, inclusive. Mas depois, quando eu ia sair do trabalho, eu falei, putz, preciso falar alguma coisa com a Poliana, ver como que ela está. Foi quando caiu minha ficha. Eu falei, a ligação está aqui. Às vezes nós ficamos preocupados com aquilo que irá acontecer, se estamos fazendo a coisa certa, se estamos falando as coisas certas. Mas Jesus, e eu como experiência, já tive várias, quero falar para você, se você confiar, se você acreditar naquilo que Jesus tem para fazer, Ele irá fazer. Muitas vezes nós duvidamos dele, muitas vezes nós acreditamos que Ele não conseguirá fazer aquilo, mas Ele fará.
Gostaria que vocês agora fechassem os seus olhos. Feche os seus olhos. Primeiro, olha aqui para mim rapidinho. Levanta 2 dedos assim. Agora, peraí que eu vou ter que gritar um pouquinho. Agora vocês vão pegar a outra mão, palma aberta. Beleza. Bate uma vez aqui, ó. Fechou? Não, uma vez só. Agora, feche os olhos. Feche os seus olhos. Com o dedo e com a palma da mão aberta. Bate uma vez. Bate 2. Com os olhos fechados, por favor. Bate 3. Agora vai batendo. Prestem atenção no barulho que está fazendo dos seus amigos. Eu escutei alguém falar aqui que parece uma chuva. E realmente era esse o intuito. Por quê? Jesus, quando Ele vem sobre a nossa vida, Ele vem fazendo com que uma chuva calma venha caindo, uma chuva de graça bem calma venha caindo sobre os nossos corações. Muitas vezes nós temos medos, receios, muitas vezes nós nos perdemos na confusão dentro da nossa cabeça do que fazer. Mas como a chuva de graça, ela vem tocando cada um dos nossos corações, bem devagarzinho. E o Espírito Santo vai nos moldando conforme o tempo. Você não tem que ser aquilo que os seus amigos falam para você. Você tem que ser aquilo que você quer ser. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Fechem os seus olhos, por favor. Eu vou pedir para os servos virem aqui à frente. Por favor, servos, venham à frente. Poliana também. Os monitores. Por favor, venham aqui à frente. Ande, Nicolas. Fechem os seus olhos, por favor. Jesus é tão perfeito que Ele deu uma mãe que nos ama. E essa mãe, ela intermedia todos os nossos pedidos, todas as nossas vontades. Toda a graça que Jesus precisa realizar, ela intermedia. Assim como em boda de Caná, ela foi uma intermediadora. Foi ela que fez o pedido para que Jesus realizasse o milagre. Assim como em Pentecostes, a primeira língua de fogo que desceu foi no coração de Nossa Senhora. Eu gostaria que, com os olhos fechados, vocês fossem pensando, qual graça você precisa? Ah, eu tenho dificuldade com minha mãe, porque minha mãe não me entende, porque minha mãe tem dificuldade de entender aquilo que está passando na minha vida, meus pensamentos, meus desejos. Ah, eu tenho dificuldade com meu pai não consegue me entender, minha família não consegue entender meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos. Ah, os meus amigos cobram muito de mim, eles exigem muito da minha aparência, da minha vaidade, eles exigem muito da minha presença. Vai pensando naquilo que você sente que está faltando no seu coração. Seja alguma carência que você tenha, seja alguma dor que você traz, algum trauma. Vai abrindo o seu coração, vai pensando de verdade, em nome de Jesus. Pensa na dificuldade que você tem, às vezes de se concentrar, às vezes de estudar. Pensa naquilo que está te atrapalhando. É o seu físico? É o seu visual? É o seu corpo? Sua vaidade? Qual a sua tristeza? Qual o seu medo? Ah, eu tenho medo de ficar
ficar sozinho. Eu tenho medo de não ter ninguém do meu lado. O que o Espírito Santo veio me falar é que tem muitas pessoas com carência. Eu quero pedir para você que sente que precisa, que Deus toque no seu coração, que precisa ser mudado algo. Os servos estão aqui à frente. Você que sentir a vontade, você que sentir no coração esse chamado, dê um abraço em um dos servos. Deixe eles rezarem por vocês. Saia do seu lugar, deixe a vergonha. Deixe tudo aquilo que estiver te atrapalhando. Vá até eles. Eu lhe consagro-te, Mãe de Deus e minha. Eu lhe consagro-te, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis que sou da Imaculada? Acaso não sabeis? A mãe está olhando por cada um de vocês. Muitas vezes nos encontramos perdidos, muitas vezes nos encontramos sem rumo. Mas lembre que tem uma mãe e um pai que te ama. Jesus foi dado por nós, se entregou por nós. Ei, o Espírito Santo quer habitar no seu coração, quer desabrochar dentro de você. Você que tem alguma dor, deixa ele te tocar. Você que sente falta da sua mãe perto de você, deixa Nossa Senhora te abraçar. Mantenha os seus olhos fechados, não perca o coração. Não perca essa oportunidade de estar na presença de Deus. Confie, não tenha medo. Você que está tendo dificuldade de falar, de sentir Nossa Senhora, tem uma música bem simples que eu aprendi quando pequeno, uma música bem simples que me ensinou a ter essa intimidade com Nossa Senhora. Eu pedi para o ministério tocar, e essa música ela serve como uma
Por isso, fale com ela através dessa música. Ela é bem simples. Deixe seus olhos fechados. Feche os olhos, em nome de Jesus. Não precisa ter medo, não precisa ter receio. Feche os seus olhos. Ela quer nos ensinar a amar. Ela quer nos ter próximos, bem juntinhos dela. Ela, como mãe, nos ensina a caminhar, nos ensina a falar, a ouvir, a silenciar. Todos nós estamos, quando a gente fala de mãe, coloca um lugar no centro da nossa vida, né? Do nosso coração, porque todos nós temos uma figura de mãe muito importante. Estou pedindo para o pessoal se sentar, mesmo o pessoal que está aqui na frente, levantando. Nós somos donos dos dons. Deus nos dá os dons, mas nós somos senhores dos dons. Nós dizemos quando começar e quando terminar, né? Então vamos voltando, levantando. Graças a Deus a gente não é órfão, né? Temos uma mãe que intercede por nós.
E ela é muito importante nessa nossa caminhada de crismando, de crismados, filhos, jovens, adultos, quem está resolvido na vida, casado, quem não está casado, quem está se resolvendo, quer se resolver, né? Nossa Senhora sempre pode ser aquela mestra, né? Aquela pessoa que vai à nossa frente, preparando o nosso caminho. E é um caminho sem tristeza, gente. Não é um caminho de tristeza. A gente pode até ficar emocionados aqui, mas não é isso que Deus preparou para nós, não. Para a gente ficar tropeçando nas emoções, não. Tá? Deus tem um plano maior, Ele tem muito a nos oferecer. E através de uma pessoa importante, que é Nossa Senhora, a gente chega lá. Nós queríamos mostrar para vocês com essa colocação do Luiz, da Juliana, da Pâmela, a importância de Nossa Senhora. O cristão católico que não coloca Nossa Senhora na sua vida é um cristão triste, porque ele vai se sentir sozinho em muitos momentos. Mas aquele que cultiva, né, esse amor por Nossa Senhora, né, é um cristão que sabe das batalhas, mas também sabe das vitórias. Então nós queremos deixar para vocês esse recado. Procure cultivar esse amor por Nossa Senhora. Se você não reza o terço, comece a rezar o terço todos os dias. Vocês vão ver as maravilhas que vão acontecer na vida de vocês, as mudanças que vão acontecer na vida de vocês, porque vocês rezam o terço. As dificuldades que vocês vão superar, porque vocês rezam o terço. Essa importância de Nossa Senhora, né, como mãe, ela vai se fazer visível, palpável, sensível. Eu tenho até um testemunho para dar, que é pequeno, porque às vezes a gente pensa em Nossa Senhora fazendo grandes coisas, né? A gente em casa está passando por problemas. Todo mundo tem problema em casa. Quem não tem problema, levanta a mão. Todo mundo tem, né? Dois parentes nossos, um há 3 meses e outro há 1 mês, né, tiveram AVC. Né? O irmão da Glória teve AVC em junho, começo de junho, ficou 50 dias na UTI. Né? Ele é mais novo que eu, todo mundo aqui é mais novo que eu, acho. É mais novo que eu, mais velho que a Glória. Né? E ele teve AVC, psicólogo, uma carreira, né, bem brilhante, muita gente, pra vocês terem noção, ele atendia de meia hora durante o mês inteiro, mesmo sábado e domingo. Só que, né, Deus é Deus, e se a gente não procura Deus, Deus dá um jeito da gente procurar. E ele tem um AVC, né, ficou de cama, né, está de cama ainda. E nós correndo, né, com vocês, né, crisma, pós-crisma, filhos, profissão, mais um irmão doente. E há cerca de 1 mês, a mãe da Glória teve também um AVC, né, de 81 anos. Então, mais um doente, uma preocupação para a gente cuidar. E nisso a nossa casa está ficando, né? A gente faz quando dá, né? Não temos tempo, sinceramente não temos tempo. E esses dias eu acordei, a Kátia está aqui para dizer que eu estou mentindo sozinho. Aí acordei e falei assim: ai, Nossa Senhora, minha casa está precisando ser arrumada, eu não sei nem como fazer isso. Vou colocar nas suas mãos. Eu nem fiquei pensando que vocês são uma pessoa, mas a gente fica o dia inteiro fora de casa, tem uma pessoa que a gente confia, vai fazer isso. Né? Eu com vontade de fazer, sem tempo de fazer, já não tenho tanta idade como. Antes eu fazia a limpeza da casa um dia só, hoje quando passava era um dia inteiro. E aí eu falei para ela, levantei e falei assim: Nossa Senhora, eu não estou sabendo como resolver esse problema. Aí a Glória conseguiu
essa semana resolveu alguns problemas em relação à mãe e o irmão. Falou assim, segunda-feira, foi segunda, né? Eu falei assim, hoje eu vou ficar em casa e fazer minha faxina. Vou ficar em casa, hoje eu não saio. Liguei na minha mãe, na minha irmã, falou, não vou. Foi alguém aí. E peguei. Aí estou lá em casa, 10 horas da manhã, o Carlinhos veio pedir Não falei nada para ela, eu levantei e disse, moça, porque eu rezo Deus todo dia de manhã, né? Então, levantei e disse, moça, cuida aí que eu nem sei como fazer, essa casa está uma bagunça, precisa ser cuidada. E ele pediu para Nossa Senhora que ela mandasse uma ajuda para mim. Manda seus anjos, manda uma ajuda para a Glória, porque eu não posso por causa da minha coluna. E eu estou lá em casa fazendo minhas coisas, o interfone toca. O interfone tocou, fui atender, era a Kátia, que é minha comadre. Comadre, você está em casa hoje? Estou subindo. Aí a Kátia chegou e eu falei, estou na maior faxina. Ela virou e falou assim, então eu vou ficar aqui hoje, vou ficar com você e vou te ajudar. A Kátia foi embora às 7 horas da noite. Quando eu fui na minha mãe, ela foi. Então a gente pede, Deus manda. A gente só não tem é que ter medo da graça que Deus tem para fazer para a gente. Tá bom? E a gente quer agradecer, né? Você agradeceu? Agradecer. Aqui. E uma lembrancinha para ele. Deus me pague. Que Nossa Senhora possa realmente Obrigado, suprir o seu banco. Agora, o que vai acontecer? Nós íamos fazer um momento no escapulário agora, mas a gente vai fazer depois, antes da gente ir embora, tá? Então o almoço já está pronto, o almoço está servido.